Muito bem, então vamos começar aqui mais um encontro com os candidatos a prefeitos de Vinhedo de 2020. Meu nome é Marcelo Santucci, eu sou diretor para Relações com o Governo da AEVI, Associação Empresarial de Vinhedo, e a gente está recebendo hoje aqui a Virgínia Baldan e o Potiguara Lima, que é a candidata respectivamente prefeita Virgínia e vice-prefeito Potiguara. Eles são do partido PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, e hoje é dia 8 de outubro e estamos recebendo eles hoje aqui pela manhã na AEVI para uma conversa que visa a conhecer os candidatos aqui a prefeito de Vinhedo. Nós vamos dividir essa conversa em 5 partes, ela vai levar até 1 hora. Na primeira parte a gente vai falar mais sobre a pessoa, né, sobre a pessoa do candidato, a vida pessoal. Segunda parte, profissional. A terceira, a gente vai falar sobre o político ou o gestor público, né? Numa quarta parte, o candidato vai estar livre para falar sobre seus projetos e o que ele achar interessante. E ao final, a sua mensagem final pode pedir o seu voto e conversar com o eleitor de Vinhedo mais objetivamente sobre o dia da eleição. Então, queria mais uma vez agradecer, Virgínia, por você estar aqui conosco, tudo bem? E já começar a nossa conversa perguntando para você, assim, você nasceu em Vinhedo? Se não, mora aqui há quanto tempo? Fala um pouquinho de você, da sua família, o que você faz. Bom, inicialmente eu queria agradecer essa iniciativa, o convite, a iniciativa de vocês, né? A gente está num momento muito importante aí, em busca dessa visibilidade das campanhas, e acho a iniciativa de vocês muito boa. O formato também que vocês escolheram é bastante interessante, porque oportuniza a gente se mostrar mais, né, como é no cotidiano, como na vida concreta. Bom, eu sou Virgínia Baldan. Baldan é meu sobrenome de solteira. Eu nasci em São Paulo, tenho 59 anos, e mudei para Vinhedo aos 26 anos. Eu casei em São Paulo e mudei para cá. Aqui tive meu filho único, hoje um adulto já, e sim, sou formada em letras, português e inglês, leciono há muitos anos já, e na cidade de Vinhedo especificamente eu trabalhei em algumas escolas particulares, e há 22 anos mais ou menos prestei o concurso público e ingressei na rede municipal. Foi uma experiência, tem sido uma experiência muito enriquecedora, onde eu consegui aliar, né, as minhas qualidades enquanto professora e os meus ideais enquanto cidadã. Essa experiência tem me trazido enormes desafios e muito aprendizado. Eu posso entrar já nas questões profissionais? Antes um pouquinho da questão profissional, eu queria te fazer uma pergunta, assim, em atividades de organização, não necessariamente política, mas você tem alguma atividade que não seja da sua atividade profissional? Assim, como é que é o seu engajamento social? Você tem alguma coisa que você queira contar para a gente nesse sentido? Eu entendo, a gente entende muito essa questão do engajamento social como uma atividade política, não deixa de ser uma atividade política mais partidária, mas você tem razão. Mas eu trabalhei com voluntária em algumas ocasiões, um grupo de mulheres também, né, isso antes, né, desse período, vamos dizer, mais recente. Tá? Trabalhei numa escola comunitária em Valinhos e também participei de grupo de mulheres e uma atividade voluntária relacionada a lazer, a convivência. Isso. Bom, passando então para a questão profissional, pelo que eu entendi, então, você é professora, né? E você, além de professora, você tem alguma outra atividade profissional ou essa é a sua única atividade? A minha principal e única atividade. Ok. Professora. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu falei um pouquinho no anterior, né? É uma profissão que me realiza muito.
Eu trabalho com adolescentes, pré e adolescentes. Nessa sua atividade como professora, ela é essencialmente atividade dentro de sala de aula, ou você tem alguma também atividade na gestão da escola? Alguma... Não, eu sou professora do chão da sala de aula. Ok. Né? Eu leciono há mais de 20 anos, então, na rede pública, sou professora de inglês da rede municipal e participo, enfim, né, das atividades da escola. Essa é a principal matéria que você leciona? É a única matéria. Você é professora de inglês na rede municipal? Desde que mudei para Vinhedo, sempre lecionei inglês. Ah, que ótimo. Né? Diferente isso, a gente não encontra, tem muitos professores públicos, né, mas professores de inglês eu não conhecia ainda, mas deve ter, eu que não conhecia. Mas ok, então, só para eu entender, vamos dizer que você é candidata e você seja eleita. Como é que fica essa sua carreira de professora? Sendo eleita, eu vou precisar me afastar da sala de aula, né, porque é uma dedicação de período integral, não vou poder exercê-la nesse período dos 4 anos de mandato. Ok. Né? Vou fazer um intervalo aí. Muito bem. Virgínia, na sua opinião, na sua visão, qual é o papel de um prefeito? O que um prefeito faz? Bom, a gente pode voltar um pouquinho, Marcelo, falar um pouquinho de como eu comecei, vamos dizer assim, como eu aprofundei na vida política, para depois a gente chegar e pode ser? Porque assim, a minha trajetória, né, foi primeiro em sala de aula, né, relacionada às políticas educacionais e a convivência com a comunidade escolar, né, alunos, mães, pais, alunas, e a gente adquire assim uma sensibilidade muito grande para os problemas sociais, né? E também uma inquietação no sentido de superar esses problemas, porque a gente trabalha com um universo de pessoas muito grande, muito diverso, muito rico, né? E eu tinha assim sempre uma preocupação de que aqueles indivíduos que estavam ali junto comigo nessa convivência desempenhassem o seu melhor, né? Que eles atingissem e alcançassem a realização dos seus sonhos, das suas potencialidades. Então esse foi um processo que foi me trazendo muita consciência da sociedade em que a gente vive, das questões relativas à disputa de poder, né? E a partir, então, dessa percepção de que o meu alcance dentro da escola poderia ser potencializado, eu comecei a me aproximar de outros grupos na cidade. O primeiro grupo foi o coletivo de professores, e foi uma experiência muito boa, porque a gente participou de debates, discussões, lutas pela educação pública, e isso tudo foi me dando a convicção dessa necessidade de uma participação para além dos muros da escola, que é a participação política também. Sim. Porque eu já fazia uma política antes e sentia essa necessidade de ampliar, né? A partir dessa experiência, eu também eu já sempre fui filiada ao sindicato, mas eu participei de uma chapa, né? Disputamos as eleições do sindicato. Então, qual sindicato? Dos servidores públicos municipais, okay, de Vinhedo. E também foi uma outra experiência que me trouxe muito aprendizado, que despertou em mim uma série de... Então você foi dirigente sindical? Lá era uma chapa composta por 22 membros, se não me engano, 20 ou 22. Então, assim, a gente tinha atuação. Eu não tinha exatamente esse cargo de dirigente, mas eu compunha... Fazia parte da organização, da gestão, que foi aquela pergunta anterior que eu fiz, assim, justamente entender essa atividade sua fora da sala de aula, e é isso que você acabou de falar com a gente, ótimo. E então foi um outro espaço também, um tempo
de muito aprendizado, de eu poder perceber também em mim toda essa motivação, né, na defesa dos serviços públicos, do servidor e da servidora, a importância dos serviços públicos na vida da população, na vida da cidade, né? Então isso foi também um outro momento muito decisivo na minha vida, né? E que me apontou esse caminho agora. A partir da experiência no sindicato, eu percebi que nós precisávamos ter assim, uma inserção maior, né, no debate público. Então me filiei ao PSOL. Okay. Eu sou uma militante tardia, costumo dizer isso, né? Que o PSOL é muito conhecido pela juventude, né? Que se aproxima, que é militante do PSOL. A minha militância é uma militância tardia. Recente? De quantos anos que você está no partido? Uns 4 ou 5 anos. Já deu um tempinho para você aprender um pouco. Eu era simpatizante do PSOL já há muito tempo, mas nunca tinha decidido por ter uma participação efetiva nos quadros, né? Ok. Bom, e aí então, nós fazendo parte do PSOL, já também ativamos, assim, retomamos o coletivo feminista do PSOL e também participamos da eleição em 2018 a deputada federal. Você foi candidata? Eu fui candidata. E agora, esse ano, né, nós nos colocamos aí como uma alternativa de poder na cidade. Ok. Então, vou voltar à minha outra pergunta para a gente poder falar mais sobre gestão pública e tal. Na sua opinião, então, na sua visão, e eventualmente até uma visão do seu partido também, qual é o trabalho, quais são as funções de um prefeito? Isso é até bom para explicar para a população, porque a gente percebe que as pessoas às vezes confundem atividade de prefeito com atividade de vereador, né? Enfim. Bom, o prefeito é o cargo executivo, né, da cidade. A gente tem um entendimento de que essa atividade, vamos dizer, essa liderança, né, ela é uma liderança que é conquistada e que, para nós, a importância dessas é motivar as pessoas para que elas participem da política, né? Fazer de forma essa administração pública dos recursos e dos serviços para atender a necessidade, né? E também para debater com a população, né? E buscar a solução para os problemas das pessoas na vida nas cidades. Virgínia, qual que é a arrecadação anual de Vinhedo? E se você tem uma projeção para os anos que você vai ter, se caso eleita, seu mandato, qual é a arrecadação anual? Olha, a gente fez alguns estudos, inclusive no nosso plano de governo, tem lá um estudo através de gráficos demonstrando que Vinhedo tem tido uma arrecadação crescente, que gira em torno anualmente de 480 milhões em 2019, mas 2019. Foi o último dado que nós obtivemos. E a projeção de vocês para os próximos anos, vocês têm alguma visão com relação a isso? Do ponto de vista do crescimento da cidade? O que a gente identifica, né, Marcelo, é que nós estamos vivendo um momento de crise, a gente tem acompanhado, né, a crise financeira, econômica, né, já não é de hoje, mas Vinhedo mesmo nos períodos de crise teve uma arrecadação crescente. Então a gente imagina que nós não vamos ter um decréscimo nessa receita. Mas é tudo uma projeção. Você acredita que sim, uma projeção de manutenção disso? A gente vai manter ou elevar um pouco dentro desse quadro que vem se demonstrando já há vários anos, pelo menos 6 anos de estudo, né? Sim, mas você tem razão. Então, e do lado dos gastos, das despesas correntes da prefeitura, quais são os principais, aqueles que
que chamam a atenção e que talvez precisem de bastante gestão? Aonde que vão esses 500 milhões? A gente tem uma visão de que o dinheiro público, né, ele é utilizado na forma de um investimento e não de gastos. Sim, né? Mas tem despesas correntes, sim, independente do investimento, todo mês tem que pagar funcionário, tem que... Sim, que é um investimento, né, para você manter os serviços públicos. Você precisa investir no quadro de servidores, você precisa investir na melhoria dos serviços, de equipamentos. Só uma questão assim, para a gente falar a mesma linguagem, eu concordo com você conceitualmente, é que a gente fala assim, gastos são uma coisa que você tem na despesa do dia a dia, investimentos são novas atividades, vamos chamar assim, ou melhoria das atividades, mesmo que as atividades já existam. Né? Por isso que eu vejo como um investimento. Não, porque você já tem uma série de equipamentos, você tem funcionários, trabalhadoras, trabalhadores, sim. E aí que vai o investimento público, né, para melhoria dessas condições de trabalho, melhoria dos salários, melhoria do atendimento à população. Então, nesse sentido que a gente coloca. Mas hoje, assim, dentro da Prefeitura de Vinhedo, atualmente, aonde vai a maioria dos recursos que são arrecadados? Bom, de acordo com as informações que a própria Prefeitura presta, né, a gente tem aí em torno de 50% do investimento público na folha de pagamento. Folha de pagamento. Né, que a gente tem um questionamento em função... E aí, se eu não estou me enganando, está incluindo, inclusive, a parte de educação e a parte de saúde, os profissionais, nesse valor todo aí. Todos os setores da Prefeitura vinham, as secretarias e tal. E o que a gente vê como um problema nessa área são cargos de função de confiança e gratificação com altíssimos salários, né? que assim, se contrapõe muito ao salário dos funcionários de carreira. Okay. Né? Então a gente percebe que isso é uma distorção desse investimento público, né? Porque a gente tem aquele servidor que está há anos, que conhece o serviço público de uma forma profunda, né? Que realiza cotidianamente um serviço ligado às necessidades, né? A atender às necessidades da população, e tem um salário muito reduzido em relação a uma pessoa que está ali por alguns anos, né? Fica à vontade, exercendo uma função de confiança, e que muitas vezes tem uma forma, inclusive, de administrar autoritária, baseada em assédio. Então a gente entende que essa distorção precisa ser corrigida, né? Existe também assim, os contratos que a Prefeitura estabelece com a iniciativa privada, né, para cumprir determinadas atividades. Eu, por exemplo, participo ainda, agora estou desincompatibilizada, mas eu participo do Conselho de Alimentação Escolar, né? E assim, é um tema que a gente toca aqui em Vinhedo que deixa muita gente de cabelo em pé, porque a gente teve aí um desvio. Vinhedo foi assunto, né, da mídia nacional, né, inclusive numa situação assim de ridicularizar, né, a administração pública na época, que foi o frango, o dinheiro do frango, né, o preço que era pago pelo peito de frango, enfim, o peixe que vinha lá da Amazônia, né. Então isso eu como membro do conselho, felizmente não participei do conselho naquela época, porque seria uma mancha na minha carreira aí de cidadã, né, não ter acompanhado isso, mas é uma questão que precisa ser muito bem avaliada. Como é que são esses contratos, eu digo, tanto na compra, né, dos itens necessários para execução
dos serviços, né? A gente fala isso, eu estou falando especificamente da alimentação escolar, mas a gente tem da saúde, né? Então, uma série de contratos vigentes aí. E voltando um pouquinho, né? Essa é outra parte, vamos dizer assim, dos investimentos públicos e que demandam boa parte do orçamento municipal. E na sua gestão, como é que você pretende? Eu estou entendendo que você acredita que tem várias capacidades de melhoria, de reduções de custo. Acho que foi mais ou menos o que você quis dizer com os pontos que você colocou. Estou correto? Sim, Marcelo. E assim, na minha experiência dentro do Conselho, eu vou usar essa experiência para a gente pensar nas outras. Mas na minha experiência dentro do Conselho, há uns anos, primeiro tem uma questão que para mim é muito delicada, muito sensível, que é o contrato que a gente chamava de merendeiras, agora a gente chama de manipuladoras de alimentos. Okay. Isso para mim é uma questão que precisa ser olhada com muita atenção, porque nós temos basicamente mulheres, senhoras, que trabalham em condição muito difícil, porque elas trabalham com um número aquém do necessário, sabe? De assistente, para trabalhar. Para preparar, para o preparo da alimentação. São senhoras, são mulheres então que já tiveram toda uma vida de trabalho e que agora estão numa situação de complementar a renda familiar, e que nessa condição de ter trabalhadoras terceirizadas, elas têm uma vida muito precarizada, condições de trabalho precarizadas, salários muito baixos. E essa distorção precisa ser corrigida. E ela pode ser corrigida. Existem outras alternativas. Uma alternativa que a gente chegou a propor no Conselho é de formar uma cooperativa de trabalhadoras. Essa é uma ideia. E essa é uma proposta do seu futuro governo? Ela já foi uma proposta minha dentro do próprio Conselho. Ok. Né? Então, assim, eu entendo que vai ser algo que a gente vai poder debater dentro do Poder Executivo. Né? Tendo vontade política, eu acho que falta aí vontade política. Faltou tempos atrás. Né? Então, esse eu acho que é um problema. A relação entre o que é pago pela administração municipal e vamos dizer, o benefício social que isso gera, a transferência de renda que gera, é distorcida. Então, assim, paga-se muito para uma empresa que gera, em termos de promoção da distribuição da riqueza, muito desproporcional. Então você tem assim uma empresa que recebe muito e que distribui muito pouco para os seus trabalhadores. Né? A gente acredita que esse parâmetro ele precisa ser modificado, né? Para que haja uma melhor distribuição das riquezas. Tem um outro viés aí, a gente falou das receitas, porque como prefeito, o gestor tem que olhar a receita e despesa e tem que saber adequar de acordo com, obviamente, conforme ele foi eleito, com as ideias que eles têm. Isso aí acho que faz parte da atividade de um prefeito. Mas tem o lado da despesa, tem o lado das receitas, mas também tem um outro lado que não se fala tanto e que precisa de atenção. Queria saber de você assim, qual é a percepção que você tem do perfil da dívida da prefeitura. Que a prefeitura tem uma dívida. Como é que você vê isso? Como é que você e os seus colaboradores veem isso? Olha, a gente vê isso com muita crítica. Inclusive tivemos uma manifestação na Câmara relacionada à contratação de uma empresa para fazer o recapeamento da cidade. Isso gerou também um aumento da dívida. A prefeitura tem uma dívida com os próprios trabalhadores,
com servidores públicos. Pode explanar isso um pouquinho? Sim, nós estamos. Para você ter uma ideia, Marcelo, de como eu acho isso um processo, para mim é um processo cruel, é de crueldade, é uma coisa que extrapola a questão de uma concepção econômica. Isso para mim, nós conseguimos, com muita luta, os trabalhadores conseguiram um quinquênio. Mas vamos vou focar, eu vou chegar aí. Da dívida que a prefeitura tem hoje. Eu vou chegar aí. Que consiste essa dívida? Como é que ela foi criada? Só para eu te colocar, essa é uma dívida. Por exemplo, nós tivemos todo um processo, né, de luta por um plano de carreiras. Eu estou dizendo nós, eu não estou colocando os professores, que tem um outro tipo de plano, mas enfim, a maioria dos trabalhadores, né, conseguiu com muita luta um quinquênio, que seria 5% a cada 5 anos. No primeiro ano onde isso ia ser efetivado, a prefeitura cortou o quinquênio. E isso gerou uma dívida. Veja bem. Isso gerou uma dívida com os trabalhadores. Os professores não recebem biênio já há mais de 4 anos. É uma dívida da prefeitura com trabalhadores. Então, deixa eu fazer uma pergunta para eu esclarecer. Essa dívida que você está falando está escriturada? Existe essa dívida existe do ponto de vista... Existe, tem processo, já tem julgado. Porque assim... Não pode ser só uma dívida moral, não. Você está... Foi feito um processo. A gente sabe que tem dívidas com fundo de garantia dos trabalhadores. Dos repasses do INSS, nós sabemos que foi negociado ao longo de... Você tem ideia de quanto é esse valor? Eu não tenho ideia desse valor. Infelizmente, não. Nós fizemos há algum tempo no sindicato um levantamento. Nós tínhamos esse dado, mas já tem mais de 4 anos. Está desatualizado. A prefeitura informava que tinha negociado, mas era uma negociação a longuíssimo prazo, né? E essa dívida só foi aumentando. Inclusive, na última dívida, que nós fomos à Câmara, era relacionada ao asfaltamento da cidade. É necessário, a cidade estava esburacada, né? Mas era essa... Isso fica à vontade, viu, de apoiar. O meu vice chega para cá, deixa eu te apresentar para o pessoal. Professor também. Tudo bem, pessoal? Não tem boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe o momento que as pessoas vão ver. Não, eu estou trazendo um levantamento que a gente fez justamente da evolução. A gente já fez um material há algum tempo da evolução da dívida na prefeitura, que em 2014 era de 22,9 milhões, né, em valores correntes. Essa dívida global, completa? Global. E assim, qual que é a composição dessa dívida? Né? Isso eu acho que é uma pergunta importante. Uma boa parte dessa dívida está relacionada justamente a encargos trabalhistas que deixaram de ser recolhidos. Isso em 2014, você tem uma noção atual mais recente? Isso, em 2014, no final de 2014, então, 22,9 milhões, e daí o último levantamento que a gente fez, porque a gente fez isso, foi no final de 2018, que estava em 93,8 milhões. Tá. Então, assim, que a gente teve ao longo de 5 anos, né, um crescimento aí de 4 vezes, né? De mais de 4 vezes, de mais de 400%. Ou seja, você como candidato a prefeita, se eleita, você herda isso aí. E agora? E assim... Esse é um dilema, realmente. E é real. Por isso que a gente... A gente entende, né, que não somos só nós que vamos herdar, né? Se a gente tiver 2 mandatos, aí teremos. Mas vai ser algo que... Por exemplo, a dívida relacionada ao FGTS, ela foi negociada há longos anos. Não é uma questão que nós vamos resolver pontualmente. Mas eu acredito aí... Mas que consome parte da receita... Parte da receita. De vinhedo. Sim, consome. Mas eu acredito também, mas só que a gente corrigindo algumas distorções, como aquela que eu coloquei para você com contratos terceirizados, né, a gente vai poder ter uma condição mais saudável, aí, melhor, né, para poder fazer, né, essa correção, né, desse problema que foi gerado, né, e sendo que a prefeitura tinha receita para isso, né, as arrecadações eram crescentes, né? São ainda, né? Sim, pode. Deixa eu aproveitar. Pode, por favor, fica à vontade. Não só um comentário, que a gente realmente assim, fez um
no nosso plano de governo, a gente tem pedido para as pessoas lerem o plano de governo. Se o senhor olhar o nosso plano de governo, vai ver um diferencial que foi um cuidado que a gente teve. A gente fez um estudo dos planos de governo de 2012, 2016 e agora também a gente teve acesso ao de 2020. Via de regra, como que funciona, como que são apresentados esses planos de governo? Eles são apresentados como uma série de propostas. E qual foi a preocupação que a gente teve, né? A Virgínia me incumbiu aí da coordenação da elaboração do plano de governo, que além das propostas, a gente apresentasse para cada um dos pontos, e de uma forma global também, um diagnóstico. E daí entra nisso, até para as pessoas entenderem, viu, Marcelo, né? Sim. Viu, Marcelo? Porque assim, esses dados, né, do endividamento, a composição do endividamento, como que o orçamento é feito, por exemplo, as pessoas falam o seguinte, os problemas de Vinhedo só se resolvem em Vinhedo, e assim, se a gente olha para o próprio orçamento da cidade, a gente vê que mais de 60% do orçamento é de transferências correntes. O ICMS, por exemplo, é o que se expressa mais. Então, assim, praticamente 1/3 do orçamento da cidade é por conta de repasse do ICMS, que, veja bem, o ICMS é um imposto recolhido pelo Estado. Então, assim, é um imposto que vem como transferência corrente. Além disso, tem o Fundeb, tem o Fundo de Participação de Município. Então, assim, a gente precisa entender isso. Se for colocar a questão do orçamento, a nossa preocupação, como a Virgínia colocou muito bem, é uma preocupação de participação política. E daí a pergunta que eu coloco para vocês é isso: quem conhece como é composto o orçamento da cidade? Esse é o nosso objetivo aqui, a gente pode falar sobre isso que não é falado. Sim, justamente, e a gente fala para as pessoas olharem o nosso plano de governo, porque a gente fez realmente esse estudo, essa preocupação, entrou no site do Tesouro Nacional, do Tribunal de Contas do Estado, realmente para levantar essas informações. Porque tem um lado, eu acho que são 2 lados que eu queria só para fechar essa questão do orçamento, que tem essa questão das receitas, como você colocou, e da questão das despesas. Eu acho que a gente precisa olhar para os 2 lados. Inclusive porque, assim, a depender da atividade do problema econômico, tem um impacto nas receitas. O ICMS é um imposto que está relacionado às atividades econômicas, né? Então, assim, a gente precisa estar atento para isso. E tem o lado das despesas. O lado das despesas, acho que você colocou essa questão, da preocupação da dívida. A gente precisa entender, inclusive, que não é uma coisa simples, como que essa dívida é negociada. Né? A gente sabe do governo federal, tem uma ideia geral da questão dos juros da dívida, que os juros da dívida, no governo federal, ele drena para a renegociação da dívida cerca de 44% do orçamento da União. Isso a gente tem uma ideia do governo federal. A gente precisa entender como acontece nas outras esferas, inclusive na esfera municipal. Então, quais são as características? Agora, isso vai depender da gente. A gente fez um estudo inicial para apresentar. É claro que vai depender de um estudo mais pormenorizado. E eu acho que o que a Virgínia colocou, só para concluir mesmo, a gente fez o levantamento que dos 480 milhões das receitas correntes de 2019, 170 milhões estão na rubrica de contratos com pessoas jurídicas. Então, assim, são processos de terceirização de serviços, de contratos que são estabelecidos. A nossa proposta é que a gente precisa olhar para isso e, inclusive, decidir com a sociedade, abrir um processo de decisão com a sociedade. Por exemplo, a gente tem um processo em Vinhedo que é a compra de vagas em creches. Por outro lado, a gente tem uma infraestrutura pública de creches. Então, a gente precisa ter uma decisão com a sociedade se não é possível, né, uma parte, pelo menos, desses recursos são destinados, né, para convênios com creches particulares, que essa demanda não seja atendida nas creches públicas, que, por exemplo, nesse caso, conseguiria economizar uma parte dos recursos. Então, assim, vai ser um trabalho que a gente vai ter que fazer de uma forma mais formalizada. Olha só. No caso da secretaria, inclusive, né? Sim. Você tocou num tema que, na verdade, do meu ponto de vista, é o mais relevante para Vinhedo. Você falou, olha, a maioria da arrecadação vem de ICMS. Quem gera ICMS é a indústria, e temos aqui também outras empresas na área de serviços, de logística e tal, né? Qual é a sua visão da vocação de Vinhedo, do ponto de vista econômico? Porque nosso entendimento é que se você atrai mais empresas para a cidade, empresas sustentáveis, não poluentes, porque pelo menos essa é a posição da EVI, né? E que geradoras de emprego, você, no segundo momento, não no primeiro, isso é muito importante as pessoas entenderem que a arrecadação de um ano só vai chegar à prefeitura depois de algum tempo, se eu não me engano, até 2 anos e tal. Como é que vocês veem a vocação de Vinhedo e o que vocês fariam para
desenvolver isso. E aí, quando eu estou falando de desenvolvimento, não necessariamente é aumento ou diminuição a vocês, é que vamos dizer qual é o conceito de desenvolvimento de vocês. Mas qual é a vocação de Vinhedo e como que se desenvolve a cidade para além do que ela é hoje de uma maneira sustentável? Bom, olha, Marcel, eu conheço Vinhedo há mais de 30 anos, né? Eu me lembro, vindo para cá, inclusive, passei ali na Unilever, que é hoje a Unilever, e me lembrava do nome Hélida Gibbs, era Hélida Gibbs na época. Conheço o distrito industrial, e a gente tem uma leitura, uma avaliação de que Vinhedo é uma cidade que tem uma história, né? A gente teve aí ciclos na cidade que reproduzem ou remetem aos ciclos de desenvolvimento do nosso país, né? Então a gente já teve uma época em que era uma cidade de passagem, né? Nós temos aqui sítios arqueológicos, inclusive registrando a presença de indígenas. A gente tem descendentes aí de quilombolas na cidade. Nós tivemos a imigração, né? Primeiro o português que usava essas terras como passagem. Então a gente vê que isso está muito ligado a todo um desenvolvimento do país, né? E a inserção do Brasil também dentro do mercado internacional, né? A produção aqui é muito destinada à exportação aqui na América do Sul, né? E a gente importa muita coisa da Alemanha, né? De países europeus e da China. Então, assim, a gente não pode olhar para a cidade separada desses contextos, né? Eu vejo também que nós tivemos um período, não sei se você estava aqui, onde foi incentivado o turismo na cidade, né? A construção de hotéis, cursos voltados para a hotelaria, o próprio parque municipal, o parque temático, 2 parques temáticos aqui próximos. Então isso foi uma orientação política e econômica de um grupo, né, político da cidade. Qual é a visão de vocês para isso? Para esse desenvolvimento? Então, o que a gente busca, enfim, é que seja um desenvolvimento equilibrado, né, e que traga uma riqueza para a população da cidade. Mas qual é esse caminho do pensamento de vocês? Não, eu acho que assim, seguindo a mesma lógica, retomando a lógica do nosso programa, que foi um diagnóstico, eu também convido novamente, você já tem inclusive para ver como o Vinhedo tem uma integração internacional. Assim, é bem expressiva. É verdade. É bem expressiva a quantidade de importação e exportação. E sendo que na balança comercial, Vinhedo tem um déficit razoável, né? Assim, que a gente lembra, agora estou de cabeça, mas em torno de 300 milhões de dólares, né, de exportação. E interessante notar que os principais parceiros comerciais de Vinhedo estão na América Latina. Sim. Argentina, Peru. E, por outro lado, a parte da importação, o Vinhedo importou 100 milhões, né, 100 milhões de dólares da China, depois vem Estados Unidos, depois vem a Alemanha, né, para ver assim como, né, essas relações. Então, assim, dá para ver que é uma economia que tem uma internacionalização razoável. Tem um parque industrial também bem expressivo, o que se reflete, inclusive, na arrecadação, como você mesmo colocou, do ICMS. Agora, o que a gente vê? A gente vê assim, que foram feitas escolhas ao longo da história da cidade, inclusive que tiveram consequências. Uma das características, inclusive, é a questão dos condomínios. Então, assim, foi um projeto, né? Inclusive da década de 70, os primeiros, né? A gente tem o Marambaia de 74, depois ali veio São Joaquim, enfim, alguns ali na década de 70, e esse processo ele continuou como um dínamo, né, do desenvolvimento econômico. Agora, isso tem um custo, que é o custo, por exemplo, da perda das áreas verdes. E assim, se a gente repara o que aconteceu com a agricultura também, era um processo de franca desaparecimento, diminuição da agricultura. Esses dados são interessantes, porque ao longo dos últimos 20 anos, né, pelo levantamento da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, a gente vê a diminuição da área pela metade, né, e a diminuição do número de unidades de produção agrícola pela metade. Então, por exemplo, esse é um ponto para a gente importante, até pela experiência que a Virgínia coloca da alimentação escolar. Para a gente,
né? Se há um incentivo à agricultura sustentável, a gente pode criar um dinamismo muito interessante relacionando a agricultura com o turismo. Mas, na opinião de vocês, isso é uma vocação de Vinhedo. A gente tem vantagem competitiva com Mato Grosso, com todos os outros estados nessa área. Veja bem, uma coisa você fala, por exemplo, da produção de soja em larga escala. A produção de soja em larga escala não faz o menor sentido. Mas o que a gente está colocando? A gente está se referindo, por exemplo, a alimentos para merenda escolar. Alimento para merenda escolar não vai vir alface do Mato Grosso. Não vai vir o legume do Mato Grosso. Então, assim, é o tipo de coisa que a produção ela precisa estar próxima de onde acontece. Inclusive, tem incentivos para isso. A gente sabe, a agricultura para merenda escolar, por exemplo, há um 30% aí no mínimo, né, que dos recursos são destinados à agricultura familiar. Então, se isso, por exemplo, é feito dentro de Vinhedo, a gente cria um dinamismo no interior da própria cidade. Sim, mas como é que você vai atrair investimentos que geram emprego aqui na cidade? Como que vocês vão fazer isso? Dentro da vocação de Vinhedo, o que vocês vão fazer? Marcelo, eu queria assim, o termo vocação que você coloca... o que Vinhedo faz bem. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente desse termo, porque eu acho que isso são decisões políticas. Por exemplo, dizer que Vinhedo era uma cidade para o turismo, isso foi uma decisão política. Num determinado momento da história de Vinhedo. Agora, eu acho que nós precisamos pensar o que nós queremos para a população de Vinhedo. O que a população quer para si. Né? E eu entendo que nós precisamos ter as diversas atividades acontecendo no município. Né? Você não quer comprar, como o Potiguara citou, né, um legume que vem lá de Minas. Nós precisamos ter uma produção aqui que seja sustentável, que dê segurança alimentar, enfim. Então, eu acredito que a gente, por exemplo, outra questão é a questão imobiliária. Nós estamos com um problema. Em algum momento da história, decidiu-se, não é? E foi uma decisão de gabinete, a gente sabe, né? Porque foi uma ideia de um prefeito, como o Poti falou, de que ia se fazer condomínios na cidade. Para que ia fazer condomínios? Para atrair pessoas das cidades próximas que viviam em situação de... metrópole, né? Buscando uma qualidade de vida, buscando mais segurança, enfim. Né? E dada a qualidade das estradas que ligam Vinhedo às cidades ao redor, né? As duas principais que são São Paulo e Campinas, então decidiu-se que iriam se fazer condomínios. Isso foi uma decisão política. Isso não foi uma decisão baseada numa análise ampla, na participação popular. Não foi uma decisão política para incentivar a especulação imobiliária e a construção de condomínios. Né? Isso passou a ser um diferencial da cidade. E aí é chamado como vocação. Percebe? Né? Eu acho que a gente tem que olhar a nossa vocação, né, a partir da nossa história e para onde que a gente quer caminhar. E para onde vocês querem? Né? Eu acho que tem um ponto para complementar, Marcelo. Novamente, eu insisto na questão do diagnóstico, para a gente assim, não pensar em propostas. Olha só a característica interessante. Vinhedo está muito próximo a Campinas e a São Paulo. E a hora que você olha, por exemplo, para a juventude de Vinhedo, é uma referência para a gente, por sermos professores, por dialogarmos com a juventude, e porque o futuro está relacionado a isso. Inclusive, assim, um outro ponto também é a questão, o futuro está relacionado à juventude, e um ponto assim, para a gente trabalhar também é a questão da população idosa que tem crescido, e acho que a gente tem que ter respostas de política pública para isso, mas eu vou agora pensar na juventude com você, depois a gente pode, né, pensar nesse tema. Que assim, tem uma juventude vinhedense que estuda em universidades, né, aqui da região, né, então escolas técnicas. Então, assim, parece que esse é um ponto interessante, inclusive assim, porque a gente tem a formação e tem a possibilidade, o potencial de formação de trabalhadoras qualificados. Isso está relacionado, por exemplo, e a gente tem áreas, né, ligadas à tecnologia, né, à informática, enfim, assim, que tem um potencial de desenvolvimento. É claro que assim, a gente parte do que já existe. Enfim, tem uma expressiva indústria química. Né, o que eu estava falando para você, inclusive, desses movimentos de exportação e importação, eles são ligados, inclusive, às transações que acontecem por essas empresas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui do lado a Unilever, né, e outras empresas também que fazem parte disso. Então, acho que a gente já tem algo, né, que a gente tem que conhecer. Né, e, enfim, agora, em termos de potencial, eu penso um pouco nisso, nessa questão assim, da formação
Porque o que é o futuro? O futuro é um conhecimento. O futuro assim, é o trabalhador bem informado. E também um aspecto que eu acho que é um diferencial importante para o pessoal, a questão da desigualdade também, e lidar com isso. No nosso programa a gente trata, porque assim, não adianta também a gente querer... Eu só queria que você desse um norte para a gente. Olha, claro, eu não vou atrair empresas para a cidade, não nos interessa, ou sim, vou atrair, é esse perfil que eu quero gerar emprego dessa forma. Quando eu digo empresa, eu não estou querendo dizer uma multinacional, não. Qualquer organização que junte pessoas, gere emprego e gere valor para a cidade, arrecadação. Sim. É isso que eu queria que vocês dissessem para a gente. Qual o caminho que vocês vão seguir para esse desenvolvimento? Sim, claro. Não, assim, só para trazer empresas para a cidade, na verdade, assim, primeiro, manter os empregos na cidade, isso é importante. Sim. Dar condições para quem não tem emprego, é uma luta que a gente faz, inclusive, que coloca, porque a gente está numa situação também excepcional da história do país, da história do mundo, e assim, a gente tem um país, como eu falei para você, marcado pela desigualdade. Então, assim, a gente entende que é papel das políticas públicas garantir dignidade para as pessoas. Inclusive, esse é um ponto que a gente destacou essa semana, essa questão do auxílio emergencial. Até porque a gente vê a expressão disso, só para colocar, porque a política pública tem um papel, é claro. Precisa ter as empresas, assim, o nosso interesse também é que tenha as empresas, mantenha as empresas que tem aqui, e que haja novos empreendimentos, que haja possibilidade de emprego. A gente acredita no projeto de sociedade que a gente acredita, é que as pessoas empregadas, gerando riqueza, tendo acesso a essa riqueza para que haja circulação. Esse é o projeto. E assim, esse projeto está relacionado a um processo de desenvolvimento econômico, mas também um processo de distribuição da riqueza, de combate à desigualdade. Então esse é um ponto decisivo. Mas o executivo não tem que atuar diretamente nisso? A sua opinião é que o executivo tem que atuar diretamente na atração desses investimentos? Sim. Ou não? E a gente já tem um histórico do executivo fazer isso. Sim. Através de incentivos, no caso de vocês, agora, sim, para nós não tem um problema nessa questão. Agora, o que a gente precisa como executivo ter, vamos dizer, nessa avaliação? Que há, por exemplo, uma desigualdade muito grande entre os empregos oferecidos para homens e para mulheres nas empresas, que a questão do salário feminino ainda é muito menor do que o salário pago na maior parte das atividades para os homens. Então esse é um problema que também é função do executivo incentivar a correção dessa distorção, correção dessa desigualdade. Okay. Bom, eu não posso deixar de tocar num tema que é um dos mais relevantes do nosso ponto de vista aqui em Vinhedo, que é a questão da água e esgoto. Tá? Então, a gente tem aí recentemente a aprovação do marco regulatório de saneamento, e eu queria conhecer de vocês a opinião e o seu posicionamento, o conhecimento que vocês têm sobre esse tema e como é que vocês pretendem encaminhar isso aqui em Vinhedo. Essa é uma questão, sim, que está relacionada ao direito à água, a um direito universal do acesso à água. E Vinhedo, por muitos anos, construiu uma empresa, uma autarquia, a Sanebave, que vem atendendo, ou pelo menos buscando superar os desafios colocados por esse crescimento de Vinhedo. Nós tivemos já crise hídrica no município, e a gente entende, que a água deve ser um bem acessível a todos. Que a gente conhece também muitas iniciativas fora do Brasil, através dos estudos que a gente realizou, de que muitas cidades que privatizaram o fornecimento de água, o tratamento de esgoto, o saneamento, elas estão voltando agora e chamando de desprivatização, voltando a ser uma atividade pública. Só para esclarecimento todo, a Sanebave hoje ela é uma instituição, uma autarquia pública. Não. Vinculada ao... Não, só para pontuar isso, que então aqui no caso já é assim. Ela é. Então a gente tem algumas experiências, onde
com a privatização, a parcela, vamos dizer, a população que mais vulnerabilizada ficou sem acesso à água. Parte da água foi destinada, a maior parte, por exemplo, a uma produção agrícola voltada à exportação. Então, essas questões todas precisam ser muito bem analisadas. A gente precisa ter muito claro... Mas segundo o marco do regulamento, é necessário que haja investimentos nessa área para que a água seja, não só a água, mas o saneamento, né, seja acessível a todos, inclusive por lei agora. E você acredita que o nível de arrecadação, dívida e despesas que a prefeitura tem, você seria capaz de cumprir essa regulamentação, essas leis, através da Sanepar? Eu vejo assim, Marcelo, como a gente já colocou, né, a questão de muita coisa dentro, né, desse conjunto que faz o orçamento e as despesas e investimentos da prefeitura, tem muita coisa para ser corrigida ali. Né? E eu acredito que seja possível a gente fazer esse estudo. Você sabe a necessidade de investimento para a gente atingir as metas aqui da cidade? Posso comentar? Pode, por favor. Marcelo, vamos lá, eu acho que é uma pergunta bem interessante essa que você colocou. E assim, a gente entende que é necessário, a questão da água é uma questão mais ampla, inclusive que não se resolve só no âmbito municipal. Porque assim, como que funciona a questão isso, assim, a gente tem as bacias hidrográficas. Então assim, a gente faz parte, inclusive, né, de uma bacia hidrográfica que tem a questão das outorgas. Né? Então não adianta também a gente querer resolver o nosso problema da água, vamos pegar toda a água do rio e daí as outras cidades próximas não têm acesso. Então assim, a gente entende que é um processo assim, muito delicado, é um problema aqui em Vinhedo, é um problema na região, é um problema em vários lugares do Brasil e do mundo. Como que a gente defende que esse problema tem que ser resolvido? Por meio de políticas públicas, por meio da intervenção pública. No sentido assim, a gente entende que a água não deve ser a fonte de lucro. A gente entende que a água, como a Virginia colocou muito bem, é um bem essencial à vida. Então, assim, para a nossa defesa é que as soluções para o problema do abastecimento hídrico sejam soluções equacionadas pelo poder público. E, assim, no caso de Vinhedo, a Sanebave, ela tem um problema, como a gente colocou, um problema de uma instrumentalização política da Sanebave. A gente entende, por exemplo, que é possível, né, em relação às receitas da Sanebave, a gente valorizar os trabalhadores, né, os trabalhadores da Sanebave, mexendo na questão da indicação política, porque assim, como a autarquia tem os cargos de vinculação política. Ok, né? mas agora em relação à questão do marco do saneamento, as obrigatoriedades. Então, o marco do saneamento, se você acompanhou a votação porque tem uma votação, né, que passou pelo Congresso Nacional, e o pessoal tem um posicionamento muito crítico em relação a isso. Por quê? Porque tem uma influência, como nas políticas públicas. Mas já não é lei? Não, virou uma lei. Então a crítica agora é a necessidade, assim, como executivo, ele tem que executar. Sim, mas assim, o executivo ele tem autonomia diante das leis. Por exemplo, a gente, pelo marco regulatório, é um incentivo para que haja privatização. Agora, a decisão, se vai haver a privatização da Sanebave, é uma decisão do povo da cidade. Não. No nosso ponto de vista, a Sanebave é um patrimônio da população de Vinhedo e tem condições da empresa garantir uma boa qualidade da água, né, e do tratamento de esgoto, sendo uma empresa pública. Isso a gente não tem dúvida. Onde atacar, por exemplo? Tem um problema, que é o problema da captação, e tem um problema da distribuição. Um problema que a gente tem hoje em Vinhedo, que tem uma grande perda. Né? Não é das maiores, mas quando a gente compara com outras cidades... Ela diminuiu, mas ainda é grande. Ainda é grande. Então, assim, é necessário o quê para os próximos anos? Tem um investimento para diminuição da perda, porque a perda é isso. Sim. Você vai, trata a água e, assim, na hora da distribuição, perde a água que já está tratada. Então, assim, um dos investimentos necessários vai ser o investimento aí. Agora, o outro ponto que a gente coloca mesmo é o processo de democratização da Sanebave. E isso passa por quê? Passa por realmente abrir, né, abrir a situação do abastecimento para esse debate que a gente está falando, assim, de o que vai acontecer com o abastecimento, quais vão ser as estratégias, isso ser uma coisa democratizada para a população decidir. Inclusive a gestão da própria Sanebave, sendo uma gestão pública. Você reconhece que sem solucionar esse problema a cidade não se desenvolve? Não, isso é um limitante para a cidade, né? E é uma fonte já de conflito social. A gente acompanhou Sim. as discussões do plano diretor, as pessoas iam com balde na nacionalização do plano Nós diretor. tivemos há alguns anos em Itu uma situação crítica de abastecimento.
Exato. Né? Tu ficou sem água durante o período de estiagem. Sim. E agora, é importante destacar novamente, que é um problema que a gente não vai só resolver, depende de o quê? Depende de decisões, né, da região metropolitana. Mas o empenho de vocês é para fazer com que isso aconteça, é isso que eu estou buscando. Certamente. Inclusive assim... Porque isso afeta muito a vida das pessoas. De todos. Claro, todos. Claro, e isso tem uma todos relação... os aspectos, né? Todos os aspectos. Todos têm uma relação com a questão da especulação imobiliária. Que é a questão da especulação imobiliária, ela foi acabando com as áreas verdes. E assim, pensar na água... E nesse sentido, só, deixa eu falar, agora a gente está no finalzinho, você tem algum projeto para essa área de acabar com a melhoria das áreas verdes, a questão imobiliária? Você tem alguma coisa que está dentro do programa que vocês vão fazer nos 4 anos? Eu acho que um elemento central é o elemento assim, do compromisso político. Compromisso político com a manutenção das áreas verdes, porque assim, muitos dos grupos políticos que assumiram a prefeitura, não vou dizer nos últimos anos, nas últimas décadas, o compromisso deles era com a especulação imobiliária. Então facilitava o processo de abertura dos condomínios, de mais condomínios, e ia atropelando as áreas verdes da cidade. O nosso compromisso é com a manutenção, né, das áreas verdes e com a recomposição. A gente teve agora esses dias um incêndio grave. Era um tema que eu queria, a gente não teve tempo para bater. Eu queria até colocar, voltar aquela questão da vocação. Você percebe como isso tem muito mais a ver com decisões políticas do que uma vocação? Vinhedo era uma cidade verde. Quando eu vim para cá, eu conheço Vinhedo desde a década de 70. Né? Okay. E isso foram decisões que foram alterando a paisagem da cidade, né? E trazendo os problemas dessa modernização, enfim, dessas decisões que são tomadas afastadas da população. Ok, Virgínia, a gente está nos finalmente aqui. E no formato de hoje a gente acabou ficando bem mais livre, vocês podem falar aí uma série de temas que eram de importância para vocês, eu fiquei feliz por isso, mas agora é a hora de você fazer uma mensagem final ao seu eleitor, pedir o seu voto, fique à vontade, e eu agradeço a presença dos dois aqui hoje, a Virgínia e o Potiguara, muito obrigado mesmo. Virgínia, a palavra está com você para você finalizar e pedir o seu voto. Obrigada, Marcel. Bom, eu acho que a gente pôde falar um pouquinho hoje da trajetória nossa aqui na cidade, das concepções que a gente tem, das avaliações que a gente faz de Vinhedo, e a gente tem uma disposição, né, de trazer a população para o centro do debate político, para o centro das decisões sobre a vida na cidade. Eu estou aqui me dispondo a encarar esse desafio, como nessa eleição, como a única mulher a prefeita, e espero contar com o seu voto, com o seu apoio, né, para a gente desenvolver uma Vinhedo onde seja um exemplo para as demais cidades da região e do nosso país. Qual que é o seu número? 50, pessoal 50. Eu não tenho muita prática, porque você vê que